Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente está aqui com o Juliano Tiburcio. Ele é empreendedor, empresário e vai contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória de vida deles e a importância que o profissional de direito teve na vida dele. Então, Juliano, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado o convite e fica à vontade para contar um pouquinho para o pessoal da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Eu sou o Juliano, tenho hoje 35 anos, sou empresário, pai de 3 filhos e, bom, vou contar para você um pouco como comecei minha trajetória aí no mundo do empreendedorismo, vamos dizer assim. Eu venho de uma multinacional que hoje exporta carne para mais de 30 países, uma empresa do ramo frigorífico. Eu trabalhei como executivo dessa companhia durante quase 14 anos. Comecei lá como supervisor de lojas de açougue, vamos dizer, de boutiques de carne e assim, eu comecei no cargo, vamos dizer, mais baixo ali que poderia começar nesse momento, né? Não era um cargo tão alto, era um cargo tipo de supervisor, eu supervisionava lojas de varejo, então nesse tempo de supervisão eu fui aprendendo um pouco sobre carne, sobre animais, sobre como cortar as carnes, como repartir, vamos dizer, o animal, como dividir ele em carne de primeira, carne de segunda, para que destino ia cada carne, certo? Porque cada público, vamos dizer assim, é uma categoria diferente de produtos, tem subprodutos também que a gente tem em outro mercado. Então eu fui conhecendo um pouco mais desse mercado de varejo de carne, certo? E durante 4 anos eu fiquei nessa rotina de controle de estoque, controle de mercadoria, controle de vendas. Então, como eu supervisionava, eu acabei aprendendo como era o processo desde que chegava o produto, desde que chegava a carne, desde o momento que o pessoal começava a desossar, como se fala, né? Colocar nos exibidores e era um mercado meio que novo para mim, né? Eu comecei com isso e não conhecia como era o mercado de carne. Eu fui aprendendo ali na ativa mesmo, sabe? Eu ia lá para os açougueiros, perguntava por que ele cortava aqui, por que ele cortava ali, como que vinha metade que eles falam, metade do boi, né, vamos dizer assim, vinha a parte dianteira, a parte traseira, para que público ele fazia. Isso tudo partia de você, essa proatividade, assim, você vinha de você, essa curiosidade, você que foi atrás. Cara, é assim, tipo, o meu trabalho era controlar, certo? Ver se o que chegou de produto e o que foi vendido e a merma que eles falam, né, a porcentagem de perca, estava dentro do normal e tal. Como fazia esse tipo de controle, eu comecei a me interessar mais pelo business, vamos dizer, e saber para que público atendia, da onde vinha. Os animais também têm categoria, que categoria de animal era, porque até quando chegava lá o pessoal já sabia se era um boi jovem, um boi velho. Então eu não sabia que tipo tinha diferença de produto, ou seja, a carne de um boi novo, boi novo, boi velho e um boi velho. Então eu fui meio que curiosidade, como é que faz para descobrir se é um boi novo ou um boi velho, assim? Cara, pelo tamanho do osso da costela, pela cobertura de gordura do animal. Ele é mais gordinho quando velho? E pelos, na verdade, ao contrário, pela dentição também na planta. Depois eu acabei descobrindo também isso quando eu já passei para dentro do frigorífico. Você consegue ver que o animal é jovem pela dentição dele, que ele tem menos dentes ou mais dentes. Então você consegue saber se ele tem 14 meses, 16 meses, 18 meses, 20 meses. E isso influencia muito na qualidade final da carne. Então eu fui aprendendo muito sobre o produto, certo? Sobre a carne, saber para que público especificamente eles direcionavam, porque tem muita diferença de custo, de preço entre uma carne de segunda, uma carne de primeira, entendeu? Esse é para um público, esse é para outro público. Depois, como supervisor, eu passei a gerente desses locais, entendeu? Eu fui gerenciando os locais, eu que fazia os pedidos, eu que controlava a venda, eu que comecei a fechar o balanço deles. Fui aprendendo devagar e virei gerente de toda essa rede de varejo. Passo 2, eu
saí da rede de varejo, eu comecei a fazer um bom trabalho, começamos a abrir mais lugares, mais açougues, de repente já tínhamos quase 15 locais próprios nossos de açougue e boutiques de carne, vamos dizer, que é um público um pouco maior. O que açougue é para um público mais de bairro, vamos dizer, e o que é um pouco mais nobre, vamos dizer, vai para as boutiques de carne, que vende carne envasada de Angus, Brangus, Braford, que são as raças mais conceituadas hoje aí. Daí eu fui promovido, virei gerente não mais dos açougues, mas do mercado interno. Saiu uma pessoa que era o gerente de vendas de todo o mercado interno, e como eu já tinha um pouco de noção e já entendia desse negócio, eu comecei a trabalhar na venda a supermercado. Passei para o frigorífico, que era o dono das lojas de carne, das boutiques de carne, e fui trabalhar na venda para supermercado. Que o mercado local de um frigorífico hoje, nesse caso nosso, a gente tinha locais próprios e também abastecia todas as redes de supermercados locais. Então, com o tempo eu fui conhecendo todos os mercados que tinha dentro do país, né? Nesse momento a gente estava no Paraguai. A gente começou a fazer canal supermercado, canal restaurante, comedores de escola, comedores de indústria, ou seja, a gente era focado 100% em supermercado, no mercado local. E aí eu comecei a ver uma oportunidade, porque quando eu estava nos açougues eu tinha muito pedido de restaurantes. Então eu comecei a pensar, se o frigorífico é uma potência, a gente tem como porcionar, tem como fracionar, tem como enviar o produto embalado, que o açougue não fazia isso. O açougue enviava para os restaurantes mais populares a carne cortada, muitas vezes o pessoal já pedia para trabalhar a carne, então a facilidade no restaurante era maior, então a gente já enviava numas bolsas a granel, vamos dizer, mas sacos de açougue mesmo, sabe? Assim, aqui está os bifes de filé, aqui está o alcatra, então a gente enviava o pedido do cara. Do frigorífico, eu comecei a ter uma ideia diferente, enviar porcionado e embalado a vácuo para os restaurantes mais nobres. E aí você também que foi atrás dos restaurantes, você viu essa oportunidade e correu atrás. Como a gente já trabalhava nos açougues, eu falei, se a gente atende esse tipo de cliente pelos açougues, vamos atender ele direto do frigorífico. Porque tinha restaurantes que a gente não conseguia chegar do açougue, justamente porque era um público mais seletivo. Você vê, tá aí um empreendedor, ele vê a oportunidade no negócio. Então ele começou com um nicho, viu que dava para ampliar e aumentou com a força de vontade dele, o conhecimento de mercado que ele acabou tendo e expandiu ainda mais o negócio. Isso que o empreendedor faz, certo? É isso. É assim, a gente tinha métricas, visão, né? A gente tinha que alcançar um resultado, certo? Melhor do que o pessoal que estava antes. Então a gente tinha que buscar soluções. Como a gente era um frigorífico que nasceu para ser... Essa é a vida real, né? Essa é a vida real. Solução, tem meta para alcançar, não dá para maquiar o empreendedorismo, né? E o que o pessoal fala de empreender é um estado de espírito, é um estado de espírito. Não significa que você vai lá abrir um negócio e você está empreendendo, não. Você pode empreender desde dentro da empresa que você está, ou seja, empreendedorismo é mais uma atitude, um estado de espírito, como eu falei, do que empreender e ir lá e abrir um negócio. Só. Claro, porque, por exemplo, eu cresci, vamos dizer, dentro da companhia por causa disso, entendeu? Eu sempre olhava como eu poderia entregar um pouco mais. Intraempreendedorismo, é empreender dentro da própria empresa, né? E aí, como Exato. você teve uma oportunidade numa empresa que já era grande, só que você conseguiu, com a sua atitude, deixar ainda maior o negócio, né? Tanto é que você chegou num cargo alto. Isso, e na verdade, quando eu passei dos açougues para o frigorífico, eu pensei, se eu comecei como supervisor, subi como um gerente, agora estou indo para a gerência de venda, falei, eu estou escalando esse negócio, entendeu? Então, eu estava buscando como escalar mais, entendeu? Eu pensei, se hoje eu sou gerente de vendas, eu posso, dia de amanhã, ser um gerente administrativo, um diretor-geral e vice-presidente ou presidente do grupo, como foi o meu caso. Eu cheguei até a vice-presidência do grupo depois de 14 anos. E nessa trajetória que você chegou a 14 anos até a vice-presidência, o que te fez acender aquela chavinha e falar, não, agora aqui eu já entreguei tudo que eu pude, né? Minha parte eu já fiz para a empresa, agora eu quero buscar os meus negócios. Como que foi essa tomada de decisão e que dificuldades que você enfrentou?
Na verdade, foi um pouco difícil essa decisão. Eu fui escalando dentro da empresa, como estava falando, eu fui gerente de venda, depois passei para gerente geral, fui vice-presidente do grupo, começamos a exportar carne para mais de 30 países. A gente começou faturando, antes faturava 300 mil, hoje o faturamento da empresa é de 2 bilhões de reais. Nossa. Fechamos o ano passado com 500 milhões de dólares. Acabamos virando acionista dessa companhia também. Então, eu tinha um laço muito forte ali dentro. Mas chegou num determinado momento que eu vi um teto, vamos dizer, e... Até pro seu crescimento, né? Porque você ia continuar fazendo o quê? Mesmo que você fosse presidente e tal, ia te acrescentar alguma coisa a mais na sua vida ou você queria mais, né? Na verdade, eu queria mais, mas o que eu percebi? Que em determinado momento eu estava num cargo muito alto e não tinha mais tempo para olhar os meus sonhos pessoais, vamos dizer, entendeu? A minha vontade de empreender, de começar um negócio do zero, começar um negócio de novo, só meu. E também eu estava num país que, assim, peixe fora d'água, eu me sentia um pouco, porque, vamos ser sinceros, no Brasil a gente tem amigo de infância, de colégio, de faculdade. Tá longe da família. Eu fora do país, no Paraguai, por mais que estivesse crescendo em números, vamos dizer, não crescia pessoalmente, vamos dizer. Então, esse é um dilema que a gente acaba tendo que enfrentar quando a gente atinge uma certa estabilidade profissional, mas não está feliz, né? Então, você foi corajoso, né? Você tomou uma decisão porque você podia estar muito bem na zona de conforto e continuando ganhando bem, crescendo a empresa, mas internamente você não ia estar feliz. Então você teve essa coragem, né, de correr atrás de renunciar, né? Renunciar uma vida de conforto, não que você não tenha hoje, porque você tem vários negócios, né? Ele vai contar um pouquinho, mas assim, não é uma decisão fácil. O que eu queria passar aqui para vocês é exatamente essa visão o advogado, ele tem que estar antenado com o estilo de vida do cliente dele e como que ele pode agregar o valor para esse cliente. Então, vocês veem a importância que se faz o advogado entender o tempo do cliente, o momento que ele está vivendo, para personalizar um atendimento para ele. Então, toda vez que vocês forem fazer uma reunião com um cliente novo, eu aconselho vocês escutarem um pouquinho da trajetória dele, o que ele tem para contar, quais as experiências que ele viveu, para vocês internalizarem isso e poderem ajudar ele da melhor maneira possível. Não só com a melhor estratégia jurídica, mas também com a visão de negócios. Por isso que eu sempre digo, o advogado ele tem que ser interdisciplinar. Ele tem que poder ajudar o seu cliente não só com a melhor estrutura jurídica, pagar menos tributo, estrutura societária, proteger seu cliente da melhor maneira, porém também trazer uma visão de negócios, ser interdisciplinar, ajudar ele da melhor maneira possível. Isso é muito importante, né? Você sente essa necessidade, assim, de um advogado poder te ajudar não só com a legislação, mas também te auxiliar em outras ocasiões, ajudando na visão de negócio, implementando processos, por exemplo. Claro, eu acho que é uma questão importantíssima. Na verdade, é um relacionamento, certo? Exato. Ou seja, base de confiança. Você tem que criar um relacionamento, porque muitas vezes o teu cliente não está vendo algumas coisas. Por exemplo, uma das empresas que eu estou abrindo agora, o caso que aconteceu essa semana com você, caso prático, por exemplo, onde eu iria entrar meio a meio numa sociedade e você me falou, Juliano, acho que o justo é entrar 60-40, conversa com a outra parte, tenta tirar um pouco mais dele porque você está dando muito mais do que tá recebendo, vamos dizer. Então eu acho que a gente que é empreendedor muitas vezes não está vendo algumas coisas de fora. Claro, Por exemplo, ele estava exatamente nesse caso, ele estava achando que estava justo, que estava confortável, era certo, mas eu analisando de fora, quando ele me passou a situação, eu falei, não, olha, tem uma série de situações aqui que
faz com que a porcentagem não deva ser meio a meio. E aí eu expliquei para ele, ele falou, poxa, é verdade, faz sentido. Então, isso é importante, a gente poder prever o que vai acontecer. Porque não é só a estrutura societária, o advogado experiente, que já tem prática, ele pode prevenir alguns conflitos com conversas, com acordos de sócios bem escritos. Então isso é bem importante, né? É muito importante. Por exemplo, eu te pago para fazer o contrato, vamos dizer, tenho você como minha advogada, mas você não fez só o que estava paga para fazer, vamos dizer. Isso é uma coisa que eu falo muito, é fazer mais do que a minha obrigação. Esse over-delivery que eu costumo também entregar, foi isso que me ajudou a crescer, vamos dizer, dentro da companhia que eu trabalhei, foi isso que me ajudou a escalar lá dentro, subir de um cargo para outro cargo, ver o próximo passo, o que a companhia pode oferecer mais, entendeu? Como ela pode crescer mais, como ela pode se estruturar mais, não só fazer o que você foi pago. E a gente percebe, né? Desde o comecinho, quando você relatou lá que você era só cuidando das operações e tal, você sempre entregou mais do que o esperado, né? Sempre buscou oportunidades de crescimento. É isso que me fez crescer, vamos dizer. Não só profissionalmente, mas como pessoa também, entendeu? A base de uma amizade também é isso, entendeu? Às vezes as pessoas querem só se aproveitar, vamos dizer, dos amigos, mas você tem que dar, entendeu? Você tem que transbordar para a pessoa, tipo, para ter aquela confiança, para ter aquela intimidade, aquele relacionamento que a gente busca, vamos dizer. Exato. Porque hoje em dia eu sou meio seletivo, vamos dizer, em relacionamentos. Ou a pessoa está para acrescentar, para somar, ou ela está para restar, entendeu? E não somar para você, é você somar para ela somar para você, você somar para ela, ser uma troca é como um relacionamento, é como um casamento, ou seja, tem que ter uma troca, e essa troca tem que ser igual, essa troca não pode ser nem mais de um lado, nem menos do outro lado, entendeu? Porque senão ela não fecha na equação. E eu acho que assim, esse espírito, essa atitude me ajudou muito a crescer e a tomar a decisão que eu tomei em determinado momento. Naquela época eu tinha um salário de mais de $20 mil e uma vida não tão confortável, ou seja, conforto para uns pode ser financeiro, para outros pode ser outro tipo de conforto, vamos dizer. Para mim hoje conforto é eu ter um tempo de qualidade com os meus filhos, poder eu mesmo manejar o meu tempo, entendeu? E a minha missão é poder ajudar as pessoas. E como eu ajudo hoje em dia, como é o meu modo de ajudar as pessoas? Não é fazendo caridade, não é doando porcentagem para a igreja, não, é gerando emprego. Eu acho que assim, se eu gerar emprego, eu estou ajudando já a pessoa, estou ajudando a sociedade, estou fazendo a minha obra de caridade, vamos dizer assim. Em determinados momentos eu nem podia estar crescendo ou contratando mais gente, e eu resolvi contratar, resolvi fazer no risco, mesmo que o lucro seja menor, vamos dizer, mas para crescer e para fazer uma parte social também, entendeu? Eu acho que é gerar emprego, a gente dá a oportunidade da pessoa levar o alimento para a casa dela, e é isso hoje que me move, entendeu? Eu hoje tenho várias empresas, eu tenho uma empresa hoje que é uma importadora, eu importo produtos do mundo inteiro, distribuo em todo o mercado paraguaio. Hoje eu tenho mais de 80 produtos em ponto de vendas, tenho pessoas que recebem esse produto, que é o famoso trade marketing, né, que o pessoal fala, que é você ter uma pessoa nos pontos de venda para receber o produto e exibir na prateleira. A gente tem toda a logística, a gente faz a importação, faz a distribuição, representa essa marca no mercado local e não temos um ramo específico. Ou seja, hoje a gente não é que só importa alimento ou só importa produtos secos ou molhados, não. A gente importa desde chocolate, desde produtos de limpeza, escova de dente, bem diversificado, sabe? A gente busca um produto que falta no mercado e tenta buscar algum país que produz na região ou fora e importa para o mercado local. Legal. E também tem uma empresa de construção que eu estou começando, não faz tanto tempo que a gente abriu as portas. Antigamente eu construía, mas de forma pessoal, vamos dizer, como investimento pessoal. Eu comprava terrenos e ia lá, construía casas e vendia as casas. Hoje eu já
abri uma construtora, chama Lite Construtora, eu construo para mim e para terceiros também. Entre pouco estou me encaixando no mercado para ver se eu consigo colocar um fundo de investimento, ou seja, um advogado, um dentista, um médico. Eu tenho bastante pessoa que às vezes tem um dinheiro na mão, mas não quer colocar no mercado de ações, não quer investir em startup, não quer investir em bitcoins, por exemplo. Isso que é um empreendedor, ele enxergou uma oportunidade, já está criando o plano de negócio dele e para colocar em prática. E aí é que entra nosso papel, analisar isso e com o nosso conhecimento da legislação e um advogado startup que desenvolveu o conhecimento também sobre modelo de negócio, economia, micro e macro, política, tem que estar antenado com tudo, vai olhar e falar, olha, eu posso te ajudar nisso, 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 vamos seguir esse caminho, esse não, e aí é que está a importância, né, de você planejar, ter um profissional que ele confie. E por que tudo isso? Hoje eu quis trazer o Juliano aqui, não só porque a gente tem essa relação profissional, mas para mostrar para vocês a importância de um bom planejamento, de um empresário que já saiba a importância do advogado e que vocês não têm que se desvalorizar, vocês têm que dar o valor, porque a importância do advogado ela é trivial. Quando você vai fazer o negócio, você que vai instrumentalizar tudo aquilo. E se der algum problema lá na frente, é um pouco de responsabilidade sua também, porque você tem que ter o know-how. Então, tenha sempre responsabilidade quando você vai falar com o seu cliente. Se você não souber, não tem vergonha nenhuma de falar que você não sabe, vai falar que você vai passar para um outro profissional, que você vai estudar o tema, mas seja sempre verdadeiro com o seu cliente, isso é muito importante, né? Exatamente. E se você pudesse deixar uma dica para tantos advogados que estão aqui nos assistindo, mas para os empreendedores que querem começar de alguma maneira, que dica que você deixaria para eles? Para o advogado e para o empreendedor, assim, olhando para os dois lados. Eu acho que assim, para o empresário, para o empreendedor, vamos dizer, ele tem que se libertar dos medos. Entendeu? Nossa, perfeito. Todo mundo tem medo de começar, tem medo de começar pequeno, tem medo de começar informal, tem medo de começar, vamos dizer, sem estar tudo pronto, sem estar tudo perfeito. A dica que eu deixo é começa, entendeu? Simplesmente começa, vai com medo mesmo. Vai, que eu já ouvi tipo, muito de um cara que trabalhou comigo, era um cara com bastante experiência e mais velho que eu, e ele costumava me dizer, cara, pula no rio. Entendeu? Porque você pula no rio e vai se acomodando, o rio vai criando um caminho, você vai tomando um pouco de água, vai tomando uns mergulhão para baixo, uns caldos, vai conseguindo respirar, de repente você põe a cabeça para fora e sente a água e fala, meu, agora está se estabilizando, porque assim, perfeito não vai ser, se você esperar perfeito você não vai começar nunca, se você tiver medo de não dar certo o negócio já não vai dar, entendeu? Medo é uma coisa que eu tive em várias oportunidades e ainda vai ter vai com medo mesmo, entendeu? Ah, não, mas eu tenho só esse capital, eu vou arriscar e tal. É assim, hoje em dia eu tenho um capital bom, mas eu estou no risco, ou seja, eu tenho investimento em ações, eu tenho investimento em startup, eu tenho investimento em bitcoins, eu tenho investimento Falando nisso, em construções, em vários tipos de negócios. E como eu estava te falando, hoje eu estou no risco total, né? Vamos dizer assim, se não tem risco, não tem ganho. Então, hoje eu posso falar com toda a segurança, porque eu sou uma pessoa hoje que tem investimento em startup, tem investimento em ações, tem investimento em fundos imobiliários, tem investimento em bitcoins, tem investimento em construção, tem investimento em moedas estrangeiras, tem investimentos de empresas minhas também, ou seja, eu estou no risco, sabe? Assim, eu estou bem diversificado, vamos dizer, mas eu tenho várias empresas, ou seja, se uma empresa minha tem um problema muito grande, eu tenho que desfazer de alguns investimentos, mas se eu tiver medo de ir para frente, você não vai nunca para frente, entendeu? Simplesmente você fica estagnado, né? É isso. O medo às vezes te paralisa, mas você tem que ser mais forte que o medo. Você fala assim, bom, vai com medo mesmo, eu vou para cima e é isso. Tipo, não tem muito segredo, mas a única coisa que eu levo assim para mim é você estar primeiramente, o que eu falo para as pessoas muito,
seu relacionamento com Deus tem que estar bem afinado, vamos dizer assim. Entendeu? Porque relacionamento é o que a gente estava falando do seu relacionamento com o advogado, a nossa vida é uma base de relacionamento. Entendeu? Então, acho que o relacionamento com o advogado ele é muito importante, como o meu relacionamento com a minha mulher, como o meu relacionamento com o mundo, como o meu relacionamento com Deus, tudo é relacionamento, né? Entendeu? Então, acho que o advogado, quando ele tem um relacionamento, ele conhece o cliente dele, ele olha o cliente dele, ele fala, não, peraí, eu posso te ajudar assim. Que é o nosso caso, no relacionamento que a gente acabou criando, quando você tem uma oportunidade, ou você tem um cliente que nem o Olavo, que precisava de um produto que eu tinha para oferecer, você uniu as pontas, entendeu? Não deixou passar. Normalmente outro advogado fala, não, tá bom, estou fazendo meu trabalho, está me pagando só para isso e não vou fazer além. Ou seja, é muito legal esse trabalho de o advogado entregar mais do que ele é pago para fazer e criar esse relacionamento. Porque o advogado ele tem essa mania, né? É isso que a minha missão aqui para vocês é desmistificar esse ego do advogado de querer achar que os clientes têm que ir até ele é melhor que todo mundo. Não, gente, nós somos pessoas normais, nosso escritório é uma empresa, precisa tomar cuidado com o ego, o seu lucro, porque querendo ou não, você precisa ter um fluxo de caixa, você tem que ganhar dinheiro sim, não é errado você pensar assim, só que você tem que pensar assim, ó, eu ganho dinheiro, mas eu acrescento valor à vida das pessoas e a minha missão é essa, é advogar com responsabilidade, fazendo mais do que eu fui contratada para fazer e trazendo valor para o meu cliente. Ele fica feliz, eu fico feliz e eu ganho dinheiro, eu sou bem remunerada, mas não de graça. Eu estou fazendo uma coisa que vai deixar ele satisfeito e também é a minha missão. Por quê? Porque eu forneço o meu conhecimento jurídico, só que uma coisa que eu sempre falo para vocês, que é muito importante, fazer mais do que a sua obrigação. E assim, de coração, não é uma coisa que tem que ser uma obrigação sua, é uma coisa que você, com o exercício da advocacia, você vai acabar sendo natural teu, fazer mais do que você deveria, que você vai sentir que você vai ser tão bem remunerada e vai ficar grata por isso, que você vai acabar fazendo sempre esse tipo de serviço e vai virar natural seu. Então, quando o Juliano me contratou, poxa, ele me contratou para estruturar uma organização societária dele, mas não só isso, ele é meu cliente de todas as maneiras, então sempre que eu achar pertinente, tiver uma ponta aqui e outra aqui, eu vou unir e ele vai se dar bem, eu vou me dar bem, a pessoa que eu unir e todo mundo vai ficar feliz. E isso eu acho muito importante, né? A gente fazer esses relacionamentos, mas de uma maneira, como eu sempre falo, e como vocês viram na aula da Laís, o poder do networking tem que ser de uma forma genuína. Ela fala pra gente que você fazer alguma coisa pra pessoa sem esperar nada em troca, simplesmente por ficar feliz de fazer. E isso, como ele falou, eu não sei a crença que vocês têm, mas é natural. Deus vai te retribuir da mesma maneira. Se você dá em troca uma coisa sem esperar nada, se você só ofereceu, você vai receber. Independente de seja Juliano, seja qualquer outro cliente, o que você fez vai ser retribuído de uma maneira mesmo que indireta, né? Não sei se você concorda com isso. Totalmente, diria assim, eu tenho um dilema na minha vida que quanto mais a gente transborda na vida das pessoas, mais a gente cresce, mais a gente consegue ser, vamos dizer, quantos mais pessoas você ajuda, vamos dizer, normalmente as pessoas falam, mais milionário você é, né? Você vai acabar ganhando mais dinheiro. Do que você ajudar uma pessoa sem querer nada em troca e ver ela tendo sucesso. Porque é uma maneira de você ter sucesso também, né? Exatamente. E depois, tudo isso que você fez, essas ações que você contribuiu para o sucesso dela, vão voltar para você de uma maneira ou de outra. É isso. É assim, a lei do retorno, ação e reação. Não que a gente faça as coisas pensando nisso. Exato, a partir do
momento que você já tem esse mindset, as coisas fluem naturalmente e automaticamente. Então, você sendo uma pessoa boa, ou seja, está na sua essência, ou seja, não é uma coisa que é difícil. Então, eu faço as coisas para os outros sabendo que Deus vai me retribuir por isso, não ela, entendeu? Deus vai me dar em abundância tudo que eu dou em abundância. Ou seja, é bíblico. Eu, quando vou fazer um negócio, eu peço muito a direção de Deus e que Ele me mostre alguma coisa, entendeu? Então, Ele acaba me dando algum sinal que eu sei que aquele sinal, bom, era para acontecer esse negócio. Ou um sinal que não é para mim estar nesse negócio, então eu saio fora. Eu, por exemplo, estive contando aqui bastante da minha história e tal, mas agora eu vou te roubar 2 minutinhos e vou te contar negócios que eu já tive problemas também. Ou seja, eu como empresário, vamos dizer, também já tomei bastante paulada, entendeu? E muitas vezes você conhece o advogado ou as pessoas que estão do seu lado quando você toma uma paulada, entendeu? Verdade. Então, agora, quando está tudo legal, é genial, está todo mundo do seu lado, seu advogado, todo mundo te apoia. Mas a hora que seu cliente toma uma paulada, aí o advogado é o primeiro a falar, não, mas por que você não fez assim? Não, porque você não... Entendeu? Tipo, e já aconteceu isso comigo. Eu tive uma empresa, a primeira construtora que eu tive, a gente construía supermercado, construía locais comerciais e tal. Eu trabalhava no frigorífico, uma empresa que eu entrei como sócio fundador e investidor também, e eu também fazia parte desse negócio, saía do escritório às vezes 6, 7 da noite, ia para esse outro escritório, e em um determinado momento eu percebi que meus sócios estavam falhando muito. Eu sou um cara bastante estrito com horários, tipo, eu acho que assim, se a pessoa está sendo paga para isso, ela tem um salário, ela tem que cumprir o horário. Tinha 2 sócios que eram sócios ativos, eu não era ativo, eu não tinha salário dessa companhia, mas mesmo assim me doava, vamos dizer, para ela. Tive problema com os meus sócios e resolvi sair da companhia. O advogado, que era advogado nesse momento, meu e da companhia também, achou que era loucura, porque eu estava saindo de um negócio que eu coloquei dinheiro, ganhei um pouco de dinheiro também, não posso falar que eu não ganhei, mas quando eu saí, eu estava tão bravo que eu entreguei tudo, falei, eu estou indo, eu não quero mais ter sócio que nem vocês, nosso mindset é diferente, nosso estilo de vida é diferente, nosso espírito é diferente. Saí desse negócio, entreguei para eles, falei, eu não quero R$1 desse negócio, saí, assinei tudo que tinha que assinar. Uma semana depois eu fui lá, Deus me deu alguns sinais, eu fui lá e comprei o negócio de volta. Hoje eu tenho o negócio ainda, o negócio cresceu extremamente, sabe? Eu tenho outro sócio no negócio também, que é um cara espetacular. Então, assim, não deixar cair a toalha, sabe? Empreendedorismo é isso. Muitas vezes você tem que tomar atitude que vai contra você. Vezes, né? A gente vai cair, é isso. A decisão de ficar no chão é nossa, sua só, entendeu? Exatamente. Vocês percebem que para você ser um bom profissional, primeiro você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ter princípios, você tem que ter relacionamentos. O exemplo arrasta, certo? Então, como que você tem se comportado com a sua família, com seus amigos? Você é uma pessoa que tem princípios? Porque vocês podem pensar que é uma grande bobagem isso, mas a vida é assim. Então, a intenção nossa é trazer para vocês a realidade, a vida real. E muitas vezes ela não vai ser justa. Muitas vezes você vai se deparar com certas situações que você vai se revoltar um pouco, vai falar, poxa, mas como que isso pode acontecer? Mas você tem que olhar o que você tem ali e fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem. Então, por exemplo, quando você saiu, você ficou bravo, o que você tinha naquele momento era uma situação que não estava te agradando, e você, com o conhecimento que você tinha na época, pegou aquilo ali e falou, não, eu vou arrumar, vou comprar de novo, mas isso tudo foi um processo, não foi uma coisa também que você fez do dia para a noite, né? Claro, e me custou caro não estar com um relacionamento afiado com o meu advogado, certo? E não ter um advogado de confiança nesse momento. Ele simplesmente não te orientou da maneira que você precisava. Porque se a gente tivesse sentado e conversado tivesse alinhado, mais sanamente, vamos dizer assim, né? Porque é um negócio que eu estava... Como eu tenho vários negócios, esse é um negócio que estava me incomodando muito. Então, se eu tivesse um advogado nesse momento que tivesse um relacionamento comigo, ele ia ter sentado e falado, Juliano, peraí, você vai sair sem levar nada, mas sua ideia é sair 100%, porque se minha ideia era sair e depois comprar essa empresa,
Ou seja, eu tive um custo alto. Você poderia ter feito. Eu podia ter falado assim, ó, eu quero comprar a parte de vocês que tinha saído mais barato do que ter saído do negócio e ter voltado querendo entrar no negócio de novo. E isso me aconteceu pelo fato de eu ter vários negócios na cabeça, não ter um advogado que está lado a lado comigo nesse momento. Eu, tipo, tinha um advogado um pouco mais assim, achava que era a pessoa que mais me queria tirar dinheiro do que me ajudar, entendeu? E você vê, né? A gente tem essa fama. Toda vez que eu pergunto para qualquer tipo de pessoa, quando você vê o advogado, o que você imagina? Ó, agora não estava no script, mas eu vou fazer essa pergunta para ele agora. Quando você pensa em advogado, o que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Antigamente eu pensava que, tipo, pô... Antes de me conhecer. Que saco ter que falar com o advogado e pedir e ver, ele vai buscar um jeito de me arrancar dinheiro, ou de encarecer as coisas, ou de botar algumas travas. Gente, vocês acham certo isso? Eles terem esse pensamento da gente? A minha missão é fazer com que pessoas como ele não pensem isso da gente. E vocês que estão aí do outro lado têm que absorver essa conversa e colocar isso no dia a dia de vocês. Nós somos profissionais que temos que agregar ao negócio do nosso cliente. A gente não tem que achar pontas e ficar achando maneiras de ganhar mais dinheiro em cima dele, porque a pessoa vai perceber isso. Fique certo disso, ela vai perceber que você está querendo obter alguma vantagem dela. É por isso que tem alguns colegas meus que não vão para frente. Fala, poxa, Adriana, mas como é que você faz? Não tem segredo. O segredo é você ser proativo, você querer o bem do seu cliente e estar disposto a pagar o preço, porque não é fácil. Eu já disse para vocês, o começo é difícil, você não tem muito cliente, você não tem credibilidade, você tem medo, como mesmo você falou, né? Vai com medo mesmo. Põe a cara para bater, tenha coragem e faça, simplesmente comece, que os frutos que você vai plantar, você vai acabar colhendo. Isso é fato, não é verdade? É o relacionamento, né, Adri, que eu estava falando, porque normalmente quando você não tem um relacionamento com o seu cliente fino, você tem um relacionamento mais frio, o cliente vai ter medo de você, sabe? É que nem um vendedor, vai fugir, entendeu? Não vai atender suas ligações, né? O vendedor é isso, você entendeu? É a mesma coisa que o vendedor. Às vezes fala, puta cara chato, quer me vender. Mas quando o vendedor quer vender muito, ele é muito chato. Agora, quando ele cria um relacionamento com o cliente, ele consegue a venda. Isso, você entendeu? A venda acaba vindo como consequência e não como venda, vamos dizer, entendeu? Acaba sendo um diferencial entre você e os que atuam hoje no mercado, porque hoje em dia o pessoal não quer ter esse relacionamento com o cliente, não quer, o cara é meu cliente, me pagou, tá bom, não quero ser amigo dele. Exato. Mas tipo, não tem como, né? Profissionalmente você tem que manter uma relação mais próximo dessa pessoa, ou em qualquer momento ela vai procurar outro advogado, você entendeu? A pessoa oferece um relacionamento um pouco melhor que você, um pouco mais amigável, digamos assim, o cliente vai embora. Busca feedback do seu cliente. Poxa, Ju, o que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que a gente está fazendo que você não está gostando? Isso é muito importante, a gente ter o feedback do cliente, porque não é uma crítica construtiva. A gente às vezes não está percebendo alguma coisa ali. Eu busco ter agilidade no meu atendimento, mas tem vezes que eu não vou conseguir entregar um contrato para ele em 2, 3 dias. Às vezes eu vou demorar um pouquinho mais. E eu tenho que ser honesta com ele, falar, hoje eu não vou conseguir te entregar. Não tem melhor forma, porque aí o seu cliente vai perceber que você não está querendo tirar vantagem dele, você está sendo honesta e falando, poxa, ele vai me entregar daqui a uns 5 dias, não tem problema. Agora, se eu começo a enrolar, isso não vai ser legal e você vai perceber. E tipo, você tem que saber o time que está o seu cliente, entendeu? Tem que conhecer o timing dele. Sem o relacionamento, você não vai saber o timing dele. Por exemplo, eu estou num time agora que eu estou metendo dinheiro em investimento e preciso começar a crescer mais do que eu já tenho, crescer capital, vamos dizer. Sim. E então, o que a gente precisa hoje? Criar relacionamento para a hora que tiver as coisas funcionando bastante, você crescer junto com a pessoa. Ajudar a empurrar essa pessoa para frente. Agora, tipo, você vai no advogado, o cara fica te cobrando isso, te cobrando aquilo, te enchendo o saco com isso, visando muito grana com você, você também não consegue crescer, entendeu? Exato. Por isso que tem que ser um trabalho em conjunto, ou seja, ter um relacionamento... E você crescendo, o advogado vai crescer do mesmo jeito. Isso que entendeu? O advogado tem que entender, o mindset do advogado que ele tem que mudar.
Exatamente, porque se você ajuda o seu cliente a crescer, ele sempre vai ter uma fidelidade com você, ele vai ter um relacionamento com você, e quando ele estiver grande, você vai estar do lado dele. Exato. Entendeu? Agora, se você não cria esse relacionamento, você não tem essa proximidade, você não conhece esse time, ele fica um pouco grande, ele vai buscar um estúdio maior, porque ele acha que o trabalho que você está dando para ele e a relação que você tem com ele não é a relação que hoje ele pode pagar, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, se você acompanha, cria um relacionamento, ele não tem o porquê trocar você. Pelo contrário, ele vai falar, eu estou feliz, eu confio nela, se eu for buscar outro estúdio, eu vou com ela, entendeu? Assim, tipo, é dar a mão e ir junto, como a gente costuma brincar. Exato. É um relacionamento igual um casamento, entendeu? Porque se você não cultiva, se não tem troca iguais dos dois lados, nem o cliente está feliz, nem o advogado está feliz, e nem um dos dois feliz, as coisas acabam não fluindo como deveria fluir, né? E eu acho, tipo, essa relação que a gente tem muito boa, muito aberta, porque desde quando eu vou fazer um investimento que nem da fábrica de imóveis, ou da construtora, ou incluso um investimento em startup, que é o que a gente estava conversando também, como avaliar essa startup, ou seja, eu preciso estar com um advogado que eu confio nele, para ele olhar o business comigo, assim... Startup já é um negócio que, tipo, de risco, vamos dizer assim, certo? Que acaba sendo um investimento de risco igual você aplicar numa ação, mais ou menos, certo? Você está confiando. E eu vou falar o que eu olho hoje numa startup que me dá confiança em investir na startup. Eu, por exemplo, vou investir numa startup da Adriana, que, não sei, eu vi uma muito legal outro dia que estava fazendo fechadura de portas com desbloqueio via celular, ou seja, então para o Airbnb, por exemplo, para alguns lugares assim serviria legal pra caramba, porque tipo, não precisa mais de uma pessoa estar lá para te dar a chave ou para abrir o apartamento quando você chega no Airbnb. Ele te passa um código por senha, e esse código ele por internet consegue configurar de onde ele estiver remotamente na fechadura do apartamento, então ele consegue te liberar a abertura, a portaria do prédio com sua documentação, e o código só você vai ter da porta do apartamento que você alugou, por exemplo. É fantástica a ideia, mas assim, eu não invisto na ideia, eu invisto na Adriana, ou seja, eu preciso conhecer a Adriana, saber se a Adriana tem filhos, se a Adriana é casada, qual o comprometimento que ela tem com essa startup, o que ela tem de bagagem na vida dela, por onde ela passou, o que ela aprendeu, entendeu? Para saber se realmente essa pessoa tem o potencial de estar à frente daquela ideia. Mesmo de olhar os números, você procura saber quem é o founder. Perfeito. O founder fala mais para mim do que os números. Porque às vezes você está num negócio de escala, mas o founder desculpa a palavreada, mas é uma merda. Entendeu? É um cara que A gente falou muito no curso sobre isso, a importância do time, né? Que está buscando crescer, escalar e vender e sair fora, entendeu? Esse founder não me serve. Eu quero um cara que realmente ama o negócio, que está ali, que se dedica pelo negócio, ou seja, que o salário dele seja realmente um modelo startup, que ele precise de um salário básico para ele se manter naquela posição e trabalhar e voltar, ou seja, não é um cara que está visando ganhar muita grana ali dentro com salário, ou senão um cara que está pensando muito no exit, entendeu? Por exemplo, não é uma pessoa que eu investiria, vamos dizer. Perfeito. Eu tento analisar a pessoa, a perspectiva de vida que ela tem, e como fase 1. Fase 2, eu busco analisar assim, os números, o crescimento, se ele está crescendo 20% ao mês, se não está crescendo, quanto ele cresceu num raio de 6 meses, qual é o futuro para esse mercado, que outro produto pode sair para que esse produto seja inexistente, entendeu? Eu tenho uma tese que eu até aprendi em alguns cursos que eu fiz para aprofundar mais o meu conhecimento em empresa, porque olhar número eu sei olhar de frente para trás, de trás para frente, mas eu não conhecia investimento em startup a grande escala, vamos dizer assim, porque você tem que conhecer o tamanho daquele nicho de mercado. Hoje eu vejo uma startup, eu avalio tudo que eu falei para você e depois eu vejo o tamanho daquele mercado. Por exemplo, a Singu, que acabou sendo vendida agora
para a Natura, por exemplo, eles buscam saber qual é o tamanho desse mercado, ou seja, não é que a gente vai lá e investe numa startup, mas pô, ela tem um teto de 20 milhões de reais, enquanto o mercado de cosmético, de beleza é um mercado de 20 bi, entendeu? Então, por exemplo... Isso é importante, é um ponto importante também. É muito importante. Então, assim, para um advogado, ele também ter isso claro... Ele tem que estar antenado. Para passar para o cliente dele, falando, ó, isso que eu falo, eu tô vendo... a importância não é só saber a lei, ele tem que ajudar você nesse processo também. Claro, porque muitas vezes a pessoa está quente, o investidor, e ele não está vendo algumas coisas, algumas métricas que a gente que está mais tempo no mercado está vendo, entendeu? Pô, mas que tamanho tem esse mercado? Ou mesmo, se vem um produto e substitui. O advogado, às vezes, ele está tão atento ali com a proteção dos fundadores ou dos investidores ou com o acordo societário ou M&A, enfim, que ele acaba não enxergando esses pontos essenciais. Ou se ele não sabe, pelo menos fazer essa indagação para o cliente. Poxa, mas você analisou o tamanho do mercado? O time tá bacana? Então, assim, você como profissional, olha o seu diferencial quando você faz essas perguntas para o cliente. Vai falar, poxa, olha aí, ele está me ajudando a refletir sobre pontos importantes, não é verdade? Com certeza. Inclusive a gente cria grupos, né, hoje de investidores em startup, para justamente passar por várias teses. Por exemplo, eu tenho o meu modo de ver, outro amigo meu tem o modo dele de ver, o outro também tem um modo de ver, então a gente troca as ideias, vamos dizer. Então eu faço a minha análise e falo, ó, eu acho o tamanho do mercado tá bom, o nicho específico que a gente tem que encontrar tá claro, o founder é um cara sensacional, ele tem uma perspectiva de vida assim, 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 analiso todos os pontos, o crescimento e tal. Então, de repente, a Adriana está vendo uma coisa que eu não vi, entendeu? Ó, eu vi isso, mas está saindo essa nova tecnologia que pode derrubar isso, você entendeu? Exato. Aí você fala, pô, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, a gente, às vezes, cria nossos métodos, mas... às vezes a gente não está vendo algumas coisas, entendeu? Que um advogado de repente está vendo. Ele tem que estar antenado para poder te passar essa informação. Tanto em tamanho de mercado, em tamanho de faturamento e tal, mas também como judicialmente, ou seja, documentação. Analisar. Como é que está essa documentação? Já entrou gente nesse cap table? Quem está no cap table? Como que a gente vai atuar aqui? Peraí, mas vocês estão pretendendo fazer outra abertura em quanto tempo? Outra captação? Entendeu? Né? Qual é a vantagem do meu investidor na próxima captação? Entendeu? Tipo, tá esperto com coisas que a gente não conhecia, entendeu? Perfeito. Fazer um contrato de mútuo conversível, entendeu? Eu, por exemplo, muita gente não sabia não conhecia, é um contrato de mútuo conversível. Então, aí no seu contrato de mútuo conversível está bem respaldado, vamos dizer, bem protegido, para no dia de amanhã o cara encerrar, ter um balanço ruim, uma atividade ruim, e você falar, pô, eu fiz um investimento errado, fiz um investimento mal, meu advogado não me avisou, ou eu não vi direito, essa cláusula não era para estar assim, entendeu? Porque e já aconteceu casos reais. Eu mesmo fiz um M&A grande, com uma empresa grande, que o mútuo conversível estava muito complicado para os founders. E aí é que está a importância de um bom advogado para assessorar o cliente nessa hora tão importante, né? Porque quando a gente trabalha no universo de startups, é um universo que é dinâmico, ele é enxuto, ele é rápido, ele é ágil, e se você não está antenado, pode complicar o negócio. Então, nesse caso, faltou um relacionamento mais fino do founder com o advogado dele. Com certeza. Entendeu? Porque se o advogado dele não protegeu ele como deveria ter protegido, falhou. Entendeu? Se o advogado do investidor não protegeu ele, não colocou que nas cláusulas de saída, favorecimento dele sair no próxima captação, qual é a porcentagem nossa, qual é o preço que a gente tem preferência de compra na próxima, não, entendeu? São coisas que, assim, por mais que vocês estudem, só advogando para esse tipo de empresa, que no dia a dia vocês vão pegar essas práticas e acabar se blindando, criando aquela casca grossa que a gente fala, para poder prever essas situações. Porque se você é um advogado que só estudou na teoria, mas não teve ainda a oportunidade de aplicar,
você vai ver que na prática é muito diferente do que a gente ensina para vocês. Por isso que a importância de conversar com pessoas, empresários, com empreendedores, para trazer essa visão para vocês, para acrescentar a bagagem de vocês. Então, assim, é muito enriquecedor esse conteúdo, porque ele está aqui passando para a gente problemas reais que vocês com certeza vão enfrentar e vocês vão estar mais preparados e vão sair preparados para, em caso de, eu tenho aqui um investidor, um fundador, como que eu posso proteger? Nas nossas aulas a gente abordou extensivamente esses temas, então assim, eu acho que é um conteúdo bastante enriquecedor. Ju, nossa, só tenho a agradecer. Você tem mais alguma colocação para dizer sobre, seja startup, seja alguma dica para deixar? Fica à vontade, que aí a gente encerra com a palavra dele. Então, muito obrigada pela presença. Não, obrigado vocês aí por me dar esse espaço aí. E para fechar, eu acho que a gente falou super bem de tudo e como a gente está falando bastante de startup, né? Vamos nada mais que dar alguns exemplos, claro, né, como o exemplo do Thales Gomes. Ele sempre fala que se ele tivesse um apoio jurídico, na época que ele tinha a EasyTaxi, ele não tinha sido tão diluído como ele foi naquele momento. E eu acho que vale para as duas partes, ou seja, a pessoa, o dono da startup, o CEO, ele quer ter uma segurança jurídica forte do lado dele, e o investidor também quer ter uma segurança jurídica forte do lado dele. Então, eu acho que assim, criar relacionamento com um advogado é a base de tudo. Exato. Entendeu? Até para conciliar esses interesses, porque são interesses distintos, né? Claro. O investidor tem um interesse e o CEO tem outro. E não importa o lado que você tiver, Exato. Você precisa do advogado. O advogado, se você, como eu falei, se você é o dono ou é o cara que está investindo, as duas partes precisam estar bem assessoradas para o negócio fluir e ser negócio para as duas partes, porque afinal de contas o negócio tem que ser negócio para o investidor e tem que ser negócio para o CEO, entendeu? Tem que ser negócio para as duas partes. Se não é negócio para as duas partes, não tem negócio. Não tem negócio. Então, assim, eu como empreendedor tenho pensado muito nisso, ou seja, o que eu tenho para dar e o que eu tenho para receber tem que ser a mesma proporção, tem que ser na mesma medida. Como a gente estava falando dos relacionamentos, igual o marido e uma mulher tem que dar o tanto que recebe, não adianta um dar mais e o outro dar mais, que não vai dar bom, entendeu? E eu acho que assim, você tendo um relacionamento, insisto no relacionamento que você tem, porque se insisto falar que a nossa vida se move em base a relacionamentos, eu acho que assim, ficou bem claro que investir é um negócio que é risco, mas se você tiver um risco calculado com um bom advogado, você tem que ir. E vai com medo mesmo, entendeu? Gente, essa aula foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode mandar e-mail para mim, para o Juliano. A gente está à disposição de vocês. E é isso, gente. Beijo, tchau.